Que a graça, a paz e o amor de Deus estejam presentes em nossos corações em Cristo Jesus. Uma grande alegria estar aqui para gravar mais um vídeo falando da palavra de Deus, trazendo aos nossos corações uma palavra de fé e de esperança. Eu quero compartilhar com vocês a fábula do rei e as suas 4 esposas. Era uma vez um rei que tinha 4 esposas. Ele amava a 4ª esposa demais. Ele vivia dando-lhe lindos presentes, roupas maravilhosas, joias caríssimas. Ele dava-lhe sempre tudo o de melhor que podia. Mas ele também amava muito sua 3ª esposa e gostava de exibi-la aos reinos vizinhos. Ele gostava de mostrá-la aos reis que estavam ao redor do seu reino. Porém, ele tinha medo de que um dia ela o deixasse e fosse em busca de um outro rei. Mas ele amava também a sua 2ª esposa. E ela era sua confidente e estava sempre pronta para ele. Com habilidade e paciência, sempre que o rei tinha que enfrentar um problema, ele confiava nela para atravessar esses tempos de dificuldade. Mas também havia sua 1ª esposa. E ela era uma parceira muito leal e fazia tudo o que estava ao seu alcance para manter o rei muito rico, muito poderoso, tanto ele quanto o seu reino. Mas o rei não amava a 1ª esposa, e apesar dela o amar profundamente, ele mal tomava conhecimento dela. E um dia esse rei ficou doente. E quando ele ficou doente, ele percebeu que seu fim estava próximo. E ele pensou em tudo aquilo que ele conquistou, em toda a sua luxúria, em toda a sua vida, e ponderou: e agora? Eu tenho 4 esposas. Mas quando eu morrer, com quantas delas eu poderei contar? E ele então perguntou à 4ª esposa: eu te amei tanto, querida. Eu te cobri das mais finas roupas e joias. Mostrei o quanto eu te amava, cuidando bem de você. E agora que eu estou morrendo, você é capaz de morrer comigo para não me deixar ir sozinho? De jeito nenhum, respondeu a 4ª esposa, e saiu do quarto sem sequer olhar para trás. A resposta que ela deu cortou o coração do rei como se fosse uma faca afiada. Tristemente, o rei então perguntou para a 3ª esposa: eu também te amei tanto a vida inteira. Agora que eu estou morrendo, você é capaz de morrer comigo para não me deixar sozinho? Não, respondeu a 3ª esposa. A vida é boa demais. Quando você morrer, eu vou casar de novo. O coração do rei sangrou e gelou de tanta dor. E ele então perguntou à 2ª esposa: eu sempre recorri a você quando precisei de ajuda e você sempre esteve ao meu lado. Quando eu morrer, você será capaz de morrer comigo para me fazer companhia? Ah, sinto muito. Mas desta vez eu não posso fazer o que você me pede, respondeu a 2ª esposa. O máximo que eu posso fazer é enterrar você. E essa resposta veio como um trovão na cabeça do rei. E mais uma vez ele ficou arrasado. Daí então uma voz se fez ouvir: eu partirei com você e eu seguirei por onde você for. O rei levantou os olhos e lá estava a sua 1ª esposa, magrinha, malnutrida, sofrida, e com o coração partido o rei falou: eu deveria ter cuidado muito melhor de você quando eu ainda podia. Na verdade, todos nós temos 4 esposas em nossas vidas. A nossa 4ª esposa é o nosso corpo. Apesar de todos os esforços que fazemos para mantê-lo saudável, bonito, ele nos deixará quando nós morrermos. Nossa 3ª esposa são as nossas posses, as nossas propriedades, as nossas riquezas, tudo aquilo que conquistamos, tudo aquilo que exibimos. Mas quando morrermos, tudo isso vai para os outros. A nossa 2ª esposa é a nossa família e os nossos amigos. Apesar de nos amarem muito, mas muito, e estarem sempre nos apoiando, o máximo que eles podem fazer é nos enterrar. A nossa 1ª esposa é o nosso espírito.
muitas vezes deixado de lado por perseguirmos durante toda a nossa vida a riqueza, o poder, os prazeres, o nosso ego, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas satisfações e tantas outras coisas que colocamos em nossas vidas. E apesar disso tudo, o nosso espírito é a única coisa que sempre irá conosco, não importa aonde formos. Então, meu amado, cultive, fortaleça seu espírito, zele por ele, dê o destino correto ao seu espírito, que é a eternidade com Deus, porque ele é o maior presente que você tem. Ele é o único que vai estar contigo em todos os momentos da sua vida. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 16, Jesus disse uma parábola. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim será naquele dia para aqueles que ajuntam tesouros, mas não são ricos para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Porque o Senhor há de cuidar de vós. Qual tem sido a sua preocupação, meu amado? Com o seu corpo, com a sua família, com os seus bens? Será que você tem cuidado da sua alma, como a palavra de Deus nos diz que nós temos que cuidar? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A sua alma é eterna e você precisa entender isso. Cuidar do seu corpo é muito bom, mas ele vai ficar por aqui. Cuidar dos seus bens é muito bom, mas eles vão ficar por aqui. Cuidar da sua família é muito bom, mas no máximo eles vão te levar até o túmulo. Mas e a sua alma? Você tem cuidado dela? Você tem dado à sua alma a atenção que ela precisa? Você tem cuidado da sua alma da maneira que Deus quer que você cuide? Você tem consciência de que do pó você veio e ao pó você tornará, e a sua alma retornará para Deus que a criou, como dizem em Eclesiastes? Você precisa crer nesta verdade bíblica. Você precisa viver crendo nesta verdade bíblica. Você precisa ver a sua vida hoje, sim, cuidando da sua alma, cuidando da sua família, cuidando dos seus bens, mas muito mais do que isso, você precisa de uma forma urgente se preocupar com a sua alma. E o primeiro passo que você tem que dar é entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para que a sua alma, para que o seu espírito possa ter a garantia de passar a eternidade com Deus. E a você, meu irmão, que já entregou a sua vida para Jesus, este é o tempo de você se preparar para encontrar-se com o teu Deus. A palavra de Deus nos diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Existe um encontro marcado, existe um encontro programado na agenda de Deus, e o seu espírito tem que estar preparado para este encontro. Você precisa alimentar o seu espírito com a palavra. Você precisa alimentar o seu espírito com a presença do Espírito Santo. Você precisa alimentar o seu espírito com a oração. Você precisa alimentar o seu espírito com o serviço cristão e tantas outras coisas. Senão, o seu espírito vai ficar igual essa primeira esposa do rei. Magro, desnutrido, sem força. O que é que você tem feito, meu amado? A quem você tem buscado? A quem você tem servido? A que esposa você tem cuidado mais?
se você não tem cuidado do seu espírito, o meu conselho para você neste dia é: volte-se para o Senhor. Entregue a tua vida ao Senhor. Derrame-se diante do Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor. Diga: Senhor, o meu espírito está contigo. Jesus, quando estava na cruz, ele levantou os olhos e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Que essa seja a tua oração neste momento. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue vertido na cruz do Calvário para nos perdoar de todos os nossos pecados. Ó Deus, nós queremos mudar. Nós queremos uma mudança em nossas vidas. Porque muitas das vezes nós percebemos que a nossa alma tem estado como essa primeira esposa. Ela está desnutrida, ela está fraca, porque não temos alimentado a nossa alma com a Tua palavra, com a oração, com a presença do Espírito Santo, com o serviço cristão, com as obras que precisamos realizar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pelo poder que é no sangue do Cordeiro, para que a nossa vida seja transformada. E ó Deus, aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, que eles possam fazê-lo neste momento. Que esta oração seja um momento de entrega das vidas do Espírito ao Senhor Jesus. Ó Deus, como diz a Tua palavra, louco, esta noite pedirão a Tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Que as nossas almas, que os nossos espíritos estejam sendo preparados para o encontro com o Senhor Deus. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.